Amém. Vamos para a palavra, então. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra muito especial. O tema de hoje é de criança a adulto espiritual. É o tema que nós vamos trabalhar essa noite. E para a gente poder começar, eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que diz: portanto, deixemos os ensinos o quê? Elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Irmãos, o que esse texto está falando? Ele está falando o seguinte para a gente: olha, eu quero que vocês, o autor de Hebreus está falando, eu quero que vocês prossigam para a maturidade, que vocês sejam cristãos maduros, que deixem os princípios elementares, que deixem de beber, em outros textos, o leite espiritual para comer o alimento sólido. E aí que entra a questão. Muitas pessoas dentro da igreja, elas estão participando dentro da nossa comunidade há muito tempo, já foram de uma comunidade anteriormente, porém, continuam imaturas espiritualmente. E até um ponto, muitas pessoas acreditam que o tempo de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 20 anos de igreja, e que esse tempo ele define a sua maturidade espiritual. Mas é possível uma pessoa, ela estar 20 anos, 30 anos na igreja, mas ainda ser imatura espiritualmente. E é isso que nós vamos entender hoje. Talvez você até conheça alguém que está na igreja há anos, mas parece que não tem amadurecido nada na sua fé. Parece que não conhece o Evangelho, parece que não conhece Jesus, parece que não entende as verdades da fé. E aí que entra o que nós vamos trabalhar. E eu trouxe até uma pesquisa para mostrar para vocês aqui. É uma pesquisa lá dos Estados Unidos, que diz que só 2% dos cristãos são espiritualmente maduros. E 88% são recém-nascidos na fé. Que dado é esse, irmãos? Se a gente acabou de ler no texto, em Hebreus capítulo 6, que a fé cristã, que nós devemos buscar a maturidade, nós temos apenas 2% de pessoas que buscam a maturidade e 88% que não estão buscando a maturidade. Tem alguma coisa de errada. Tem alguma coisa de errada com o evangelho que nós pregamos hoje, com a igreja que nós temos hoje, com a forma de igreja que nós temos hoje. E essa pesquisa, ela é muito interessante. Ela foi feita ali com cerca de 1.000 pessoas, e um pastor, o pastor Bill White, que colaborou com essa pesquisa, ele trouxe algumas informações, do porquê que as pessoas elas estão dentro dessas 88%, e quais são as características dessas pessoas. Ele diz que essas pessoas são daquele tipo que sempre depende da fé dos outros para se manter de pé. Outro ponto: se revoltam contra Deus em cada dificuldade. Outro ponto: eles medem a sua espiritualidade apenas pela intensidade das emoções no culto. E um dado que ele trouxe também é por que essas pessoas elas ficam estagnadas. Ele trouxe duas coisas. Primeiro, ele diz da falta de leitura consistente da Bíblia. Então, desses 88%, o que ele viu de padrão comum é que essas pessoas não tinham uma leitura consistente da Bíblia. E outra coisa que ele viu foi a ausência de compromisso com a vida comunitária da igreja. Era uma pessoa que falava o seguinte: olha, eu só vou no culto, mas eu não quero entrar no discipulado. Eu só vou no culto, mas eu não quero servir dentro da igreja. Eu só vou no culto e só participo ali como uma pessoa que está esquentando um banco ali. E aí, uma das coisas que ele acabou vendo nesses 2% agora, ou seja, desses 2% que são maduros na fé, ele viu um padrão do seguinte: de que essas pessoas elas estavam inseridas em discipulado, conectadas em grupos de comunhão
e orientação, engajados em amar e servir aos outros. E aí o pastor Bill White, ele disse o seguinte, que nós não crescemos nesse nível sozinhos, ou seja, esse nível espiritual, essa maturidade. Nós precisamos de mentores, precisamos de modelos, precisamos de conexão. O que ele está querendo dizer? É que você não vai crescer sozinho, você precisa de alguém mais maduro do que você para te guiar nesse caminho da maturidade. Existe muitas pessoas, principalmente no tempo de hoje, que querem viver a fé do produto. Olham a fé como se fosse algo para consumir e não para se viver. O que as pessoas elas querem, muitas vezes, é uma palavra para confortar o coração. Eu quero uma palavra para confortar meu coração para segunda-feira eu viver o resto da semana bem. Só que a fé cristã não é sobre o domingo. É sobre a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. É sobre todos os dias da semana. E se nós não estamos buscando viver uma vida cristã em rumo à maturidade, nós não estamos vivendo a vida cristã. E por isso que eu faço uma pergunta para vocês. Como, então, que podemos crescer espiritualmente? Se o grande problema da nossa sociedade é que nós temos 88% de pessoas que não buscam a maturidade, como então que nós podemos reverter esse número e começar a crescer em maturidade? E é exatamente isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu quero que vocês abram comigo o texto, a Bíblia de vocês, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 8. Abra aí a Bíblia de vocês. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 8. 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou colocar aqui no telão, mas é importante vocês lerem na Bíblia de vocês também, para fixar o texto. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, se isso estiver acontecendo dentro de vocês, vocês serão, de fato, cristãos maduros. Aqui quem está escrevendo é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi ali um dos discípulos de Jesus. E esse discípulo de Jesus ali, que até negou Jesus 3 vezes, mas depois se tornou o líder da igreja. Esse líder da igreja, ele escreveu 2 cartas, a 1 Pedro e 2 Pedro. Aqui nós estamos lendo que a 2 Pedro, ela é endereçada ali para os cristãos, provavelmente ali da região mais judeus, enfim. E aí ele fala bem assim, ele afirma algumas coisas para nós. E o que esse texto ele ensina? Primeira coisa, esse texto ele ensina que o crescimento na graça é possível. O crescimento da graça é possível. E é possível pelo quê? E é possível por quê? Porque quando Deus ele te salva, Ele não te salva e te deixa para lá. Quando Deus ele te salva, Ele coloca algo dentro de você, chamado Espírito Santo. E esse Espírito Santo está ali dentro de você para te guiar na verdade, para te ensinar o caminho. Ou seja, tem muitas pessoas que pensam que não é possível você viver uma vida santa, que não é possível você ser certinho o tempo todo, que não é possível você não perder a paciência, que não é possível. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, isso aí é só para pastor, não, isso aí é só para líder, não, isso aí de ter um casamento de 30 anos, 40 anos, até as pessoas ali morrerem, não, isso aí é só para algumas pessoas, isso não é para todos. Mas isso é uma mentira.
Porque a própria palavra diz que Deus ele nos capacita para viver a sua verdade e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. A gente falar que não é possível é como se a gente estivesse dizendo bem assim: Espírito Santo, você é ineficiente, você não consegue. O pecado é maior do que a obra do Espírito Santo. Isso não é verdade. Isso é uma verdade antibíblica. A verdade da Bíblia é que o crescimento na graça é possível, porque todos nós, quando nascemos de novo, recebemos o DNA de Deus, que é o Espírito Santo. Isso significa que a transformação que acontece em nossas vidas não depende só da nossa força de vontade, mas do fato de nós sermos participantes da natureza de Deus. Quando nós cremos em Deus, é como se nós tivéssemos trocado de natureza. Eu estava até explicando isso para o pessoal do discipulado, né? Que a gente sai de uma natureza que é nascida em Adão, herdada por ele, e entramos em uma nova natureza, que é agora nascida de Cristo e herdada por Cristo. Por isso que nós nascemos de novo. Nós nascemos uma vez na carne, né? Todos nós nascemos aqui dos nossos pais. Isso é o nascimento natural, o nascimento da carne. E nesse nascimento da carne nós herdamos o pecado, a consequência do pecado de Adão, do qual todos nós somos pecadores, onde nós nascemos em pecado e por isso desejamos o mal. Porém, quando nós cremos em Cristo, nós nascemos de novo. Agora, a natureza que antes nós pertencíamos, nós não pertencemos mais, porque estamos debaixo da graça, debaixo do DNA de Deus. E essa é a nossa identidade. A identidade de filhos de Deus, a identidade de nascidos do Espírito. Ou seja, você não é a sua ira, você não é o seu pecado, você não é aquilo que você faz de ruim. Você é o que Jesus Cristo é. Santidade, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa virtuosa. Essa é a identidade do cristão. Isso é o que nós somos. É o nosso DNA. Então, o crescimento da graça, ela é possível, porque se você nasceu de novo, não há desculpa para permanecer o mesmo. O Evangelho, ele exige um poder real de mudança na sua vida. Outra coisa que esse texto nos ensina é que o crescimento na graça, ele é gradativo. Não significa que quando você nasce de novo, que você não vai errar. Ou que você do nada vai deixar todos os pecados passados que você teve. Não. É gradativo. E o próprio texto, ele coloca isso aqui no versículo. Ele fala, né? Empenham-se a sua fé à virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ele vai colocando ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Você percebe que nesse texto ele vai colocando uma coisa após outra. Primeiro vem isso, depois vem aquilo. Isso significa que o crescimento, ele não é de uma vez, ele é gradativo. Ele foi feito para ser gradativo. E o apóstolo ele usa essa ideia, né, de acrescentando qualidades uma após outra. Isso mostra que o crescimento não acontece de uma forma instantânea. Tem muita gente que tem essa expectativa. E pode acontecer de, às vezes, você crê em Jesus e, do nada, todos os seus pecados ali que você fazia antes, você para de ter. Pode acontecer. Mas também pode não acontecer. E aí que entra o processo da santificação, onde todos nós estamos participando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento da graça, ele também é gradativo. Outra coisa, o conhecimento da graça, ele é transformador. Transformador. Então, o texto nos ensina que o conhecimento, ele é possível, segundo, que ele é gradativo, e terceiro, que ele é transformador. O que significa essa transformação? Significa que quando você nasce de novo, você tem que mostrar sinais claros de mudança na sua vida. Que tipo de sinais claros? Até o que o texto ele coloca: diminuição do egoísmo, aumento de autocontrole, evitar brigas, evitar discussões, evitar aquela chamada de atenção quando você vê aquele carro ali, né, entrando na sua frente, que muitas vezes a gente passa por isso. Amor crescente por pessoas difíceis e também pela comunidade cristã.
é um sinal de uma pessoa que está sendo transformada pela graça. A capacidade de perdoar e suportar maus tratos. Outro ponto, dependência cada vez mais da sabedoria de Deus. Você não toma decisões da sua cabeça por aquilo que você quer, você sempre olha para aquilo que a Bíblia fala e segue aquilo que ela fala nas situações da vida. Se uma pessoa te trata mal, você trata ela com graça, com sabedoria, com mansidão. Então a graça ela é transformadora. E é um amor real que ultrapassa as barreiras de classe, cultura e ideologia. Só que a grande questão é que muitas vezes nós estamos em fases diferentes da vida espiritual. E aí eu queria colocar agora para vocês 3 fases que um cristão ele pode estar na vida espiritual. 3 fases. E aí a primeira frase é a criança espiritual. A primeira fase que um cristão ele pode estar é da criança espiritual. O que é essa criança espiritual? É o recém-convertido, que ele, embora ele fica cheio de entusiasmo, sentimentos de proximidade com Deus, enfim, ele tende a fundamentar a certeza do amor e do favor de Deus em sua capacidade de não pecar. O que é isso? É aquela pessoa que foi no Reviva, participou, teve um encontro com Cristo, teve uma experiência, chegou aqui na segunda-feira, falou, hoje eu estou full Deus, sabe? Tipo, Deus ele está muito na minha vida, assim. Estou apaixonado, eu quero mais de Deus. Aí beleza, aí chega na segunda, chega na terça, chega na quarta, aí chega na quinta, ele erra. E aí ele fala, não, eu pequei, acabou. Esse negócio de igreja não serve para mim, esse encontro que eu tive ali não serviu para nada, foi uma experiência legal, mas não mudou de vez a minha vida. Isso é uma atitude de uma pessoa que está ainda nessa fase espiritual. É uma criança espiritual. A criança espiritual, a característica dela é que ela é movida por sentimentos. As características também de uma criança espiritual é uma pessoa que vive de altos e baixos. Ela nunca é constante. Sempre quando ela peca ou ela erra, ou alguém erra com ela, ela fala, vou sair da igreja. Vou sair da igreja, não quero mais saber disso, enfim. É uma criança espiritual. Assim como crianças, muitas vezes, essas crianças, elas são colocadas para pregar. E a Bíblia ela é muito clara. Neófito não pode ser líder de igreja. Criança espiritual não pode ser líder de igreja. Não, mas ele sabe cantar, mas ele sabe pregar, ele prega muito bem, mas quando nós colocamos essas pessoas para pregar em exposição, o diabo ele usa isso. Para quê? Para afastar a pessoa de Deus. Como? Como que ele faz isso? O diabo vai colocando orgulho no coração dessas pessoas. E como elas não têm maturidade espiritual ainda, elas começam a se qualificar pelas suas obras. Então, eu sou aceito, eu quero ser aceito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pregar. E se eu não receber um elogio, ou se eu não pregar, então eu vou sair da igreja, eu vou me afastar ali de Deus, não tenho mais comunhão com Ele. Sabe aquela pessoa que é muito ativista na igreja, mas não tem relacionamento com Deus mais? É porque é aquela pessoa muito focada nessa questão de performance, muito focada nessa questão de sentimento, e que busca agradar a Deus por aquilo que faz. E quando não está fazendo, ela se desestabiliza emocionalmente falando. E ela desanima na fé. Esse é um sintoma de uma criança espiritual. Essa criança espiritual, ela tem muitas vezes 2 tipos de sentimentos. De orgulho, de que se considerar melhor do que outras pessoas por conhecer a Jesus. Então, eu era isso, mas agora eu não sou mais. Eu estou melhor do que as pessoas que eu andava antes. Se nós agirmos dessa forma,
nós não conhecemos o Evangelho. Porque o Evangelho, ele coloca em nossos corações uma posição de humildade. Humildade porque todos nós somos pecadores. Todos nós não merecemos a graça de Deus. Todos nós não estaríamos aqui se Deus não tivesse intervido em nossos corações para nos salvar. Todos nós aqui. Não existe nenhuma pessoa aqui com algum tipo de mérito. Mas essa criança espiritual, ela começa a olhar dessa forma. Eu entreguei minha vida a Cristo, ao contrário dos pecadores que eu andava, e por isso eu sou melhor do que eles. Não. Ou ela vai para o outro extremo. Quando acontecem os períodos difíceis de ansiedade, ela se pergunta: será que Deus me ama mesmo? Um sinal de uma criança espiritual. Outro exemplo que nós temos a criança espiritual, mas também nós temos o adolescente espiritual. O que seria esse adolescente espiritual? Esse adolescente espiritual, ele é até engraçado, né? Porque é aquele, sabe aquela pessoa que entra em conflito direto com Deus por causa dos problemas? É aquela pessoa que vem uma tempestade, vem um problema, vem algum tipo de dificuldade, mas ela fala assim: não, isso não pode ser, isso é o diabo. Era para estar dando tudo certo na minha vida. Olha o que eu faço, eu dou o dízimo. Olha o que eu faço, eu vou lá, oferto na casa de Deus, sirvo a minha comunidade, participo do discipulado, eu faço tudo certinho. E por que os problemas estão acontecendo na minha vida? Eu vou largar minha fé. Esse aí é o adolescente. Por quê? O adolescente está sempre revoltado com Deus. Não tem maturidade, é o adolescente. Fica colocando Deus contra a parede. Deus, se você não fizer o que eu quero, eu vou te largar. É o adolescente. Adolescente é assim. Adolescente é sempre de extremos, né? Já viu o adolescente? Cheio de extremos. Uma hora coloca uma tempestade no copo da água. Um término de namoro parece o fim do mundo para o adolescente. É adolescente na fé. E esse adolescente, ele não suporta dificuldades, não suporta. Ele quer ser recompensado por aquilo que ele faz e ele acha que ele não merece nenhuma dificuldade. Uma vez, teve um mês lá em casa que a minha TV queimou e a minha máquina de lavar quebrou. Aí o pessoal vai pensar: é o devorador. Não era o devorador, porque o dízimo está em dia. Mas eu falei: gente, não é por isso, não é porque a gente deixa de fazer algumas coisas ou porque a gente está fazendo que essas coisas acontecem. Não é por causa disso. Eu estou aqui, dízimo todo mês, sirvo na igreja, lidero, mas coisas ruins acontecem. Com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Então, quando a gente está nessa fase de adolescente espiritual, a gente começa a achar que merece o favor de Deus por aquilo que a gente faz. E se frustra quando Ele não faz do jeito que a gente quer. Mas, nós também temos outro nível, que já é o adulto. O adulto espiritual. O que é esse adulto espiritual? É aquela pessoa que sabe que a fé cristã, ela é de muitas coisas boas, mas também de muitas coisas ruins. O adulto espiritual é aquela pessoa que sabe que vai passar dificuldades e que quando passa, fala: amém, Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor que cuida de mim, eu não tenho controle sobre nada. Eu te entrego. Eu não estou falando que esse adulto ele não sofre. Todos nós sofremos. Às vezes você vai receber uma notícia de um familiar que está passando por um problema, ou até mesmo você está passando por um problema de saúde e tal. Ninguém vai ficar feliz com isso. A questão é, como que você vai lidar com isso? A maturidade espiritual é revelada na atitude que temos quando aparecem os problemas. E esses problemas, eles não vão parar de ter. A gente tem que começar a tirar da nossa cabeça que a vida cristã é aquela vida onde nós não vamos ter problemas. E se caso
nós estivermos com problemas, isso significa que nós não estamos bem com Deus. Nós não estamos debaixo da vontade de Deus. Gente, isso é uma mentira. Mentira isso. A vida cristã, e você com Deus, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Mas essas dificuldades, elas não vão fazer com que a sua vida ela acabe. Porque Deus é quem te sustenta. Às vezes, essa pessoa que é madura espiritualmente, ela vai entender uma coisa. Ela vai entender que quando Deus ele coloca dificuldades e problemas na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Gente, quem gosta de passar por problemas aqui? Levanta a mão. Exatamente, ninguém. Ninguém gosta. Mas Deus é Pai. E uma vez, tem uma história de um teólogo muito importante. O nome dele é João Calvino. E João Calvino, ele teve, a esposa dele engravidou. E logo depois que a esposa dele engravidou, ali o filho dele nasceu. E o filho dele morreu. O filho de João Calvino morreu. E ali, ele escrevendo ali, um dos seus escritos, ele falou o seguinte: olha, com grande dor o Senhor nos colocou o nosso coração hoje. Uma grande ferida Ele abriu no nosso coração hoje. Mas Ele disse o seguinte: mas Ele é Pai. E Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Nós não sabemos o que é melhor para nós. E Deus, Ele não quer o seu conforto, Ele quer a sua santidade. Ele quer a sua santidade. E o objetivo de Deus é fazer com que você seja cada vez mais parecido com Cristo. E para fazer você parecido com Cristo, muitas vezes nós precisamos passar por coisas ruins. Às vezes a gente olha o nosso passado e fala bem assim: poxa, eu não precisava ter passado por isso. Poxa, por que eu tive que passar por esse relacionamento? Por que eu tive que passar por esse problema de saúde? Sabe, muitas vezes nós passamos por isso porque a gente é muito orgulhoso. A gente é muito orgulhoso. Orgulhoso em que sentido? Orgulhoso que a gente às vezes é tão ruim que Deus ele precisa quebrar a gente para a gente se voltar para Ele. Porque no momento de dor, no momento de aflição, é onde Deus parece que Ele está gritando no nosso ouvido. Porque quando a gente está bem, a gente nem se lembra dele, A gente ora tipo assim: vou orar lá no final da noite, a gente não faz devocional, a gente não busca Deus. Mas quando a gente está com uma dificuldade, é quando a gente se aproxima mais dele. Deus, às vezes, Ele faz isso intencionalmente mesmo. Para quê? Para que você se volte para Ele. Para que você esqueça a sua dependência, Você, uma pessoa independente. E seja uma pessoa totalmente dependente de Deus. E aí que entra a questão. Nós podemos ver que, em resumo, para a fé, a criança, primeiro que nós temos que aprender que a fé infantil, ela mede Deus pelo que sente e não pelo que Cristo fez. A fé infantil, ela é caracterizada por isso. A fé do adolescente espiritual, ele precisa entender que as provações não são castigos, mas oportunidades dadas por Deus para crescermos na fé. E por último, nós devemos entender que a maturidade espiritual, ela não elimina dificuldades, mas muda a forma como lidamos com elas. Essa é a maturidade espiritual, e é isso que Deus, Ele quer para a sua vida. E aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Em que fase você está? Quem é você nessa história hoje? Você é uma criança espiritual que fica com raiva de Deus ou que, por exemplo, se decepciona fácil com Deus quando Ele não faz aquilo que você quer, ou se afasta dEle quando peca, ou você é o adolescente
que não aguenta problemas, que quer tudo certo na sua vida e quando tem um, já se afasta de Deus. Ou você é um adulto, você é uma pessoa que já está vivendo aqui na comunidade, já está servindo os irmãos, que tem aprendido a andar com Deus, mesmo em meio às dificuldades. Em que fase você está hoje? Para a gente poder ir para alguns passos práticos, como que a gente pode crescer espiritualmente? O que a gente pode fazer com isso então? Como é que eu posso sair dessa situação? Como é que eu posso deixar de ser uma criança? Como é que eu posso deixar de ser um adolescente, se tornar um adulto espiritual? Primeiro passo: foque no que Jesus fez por você e não nos seus sentimentos. O que isso significa? Significa, irmãos, que a nossa fé, ela não pode ser medida pela qualidade do seu sentimento. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, hoje o culto foi forte. Quando tem um mover, não, hoje o culto foi forte. Não, quando tem um louvor mais prolongado, hoje o culto foi forte. Aí você vai para casa, hoje eu estou cheio de Deus. Você definiu a sua fé por uma experiência de culto e não por que Jesus fez. Experiências de culto são boas, mas elas não podem estar no fundamento da fé. O dia a dia, o feijão com arroz, é o que Jesus fez. O que ele fez? Quando ele morreu por nossos pecados ali na cruz, ele ressuscitou e nos concedeu, primeiro, a reconciliação. Segundo, ele nos concedeu a propiciação, ou seja, todos os nossos pecados foram perdoados. Ele também nos concedeu a redenção. Nós fomos retirados nós éramos escravos do pecado e filhos do diabo, e agora somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Outra, ele nos deu a justificação. Hoje não existe nada que pode nos dizer, você é culpado, porque todos nós somos justos perante Deus, igualmente. Por nada do que nós fazemos, mas somente para aquilo que ele fez na cruz. Isso é só uma parte daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Aí que está onde nós devemos basear a nossa fé. Nele, em Jesus, no que ele fez. Não dos meus sentimentos. Seus sentimentos, eles são muito voláteis. Uma vez a gente estava conversando e tem muitas pessoas que falam que o devocional você sempre tem que estar chorando, né? Sempre tem que estar chorando, no sentido, nossa, eu tenho que estar me derramando ali, chorando e tal. E aí, essas pessoas que pensam dessa forma, elas acabam lidando com a realidade. A realidade é o seguinte, que nem todo dia você vai chorar. A realidade é que você vai ler a Bíblia e muitas vezes não vai entender. A realidade é que você vai ter que orar e fazer aquela oração assim, quando você não quer orar. Essa é a realidade. Mas quando a gente entra nessa espiritualidade que é tudo intenso o tempo todo, avivamento, Espírito Santo, vamos fazer o mover de Deus aqui. E quando você encontra na vida comum, você desanima. Você fala, acho que Deus não está me ouvindo. Acho que Deus não está comigo. É uma criança espiritual ainda. Porque o maduro, ele foca no que Jesus fez. Porque o que Jesus fez é o seguinte, olha, não é sobre o seu devocional, não é sobre a qualidade das suas orações. É sobre o que eu fiz por você. E o que eu fiz por você, que é no caso de Jesus, nada pode mudar isso. Nada pode tirar você de mim. Nada pode tirar você de perto de mim. Porque você é meu. E isso não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que eu fiz por você. É o que Jesus fala para nós. Outra coisa que nós podemos colocar como passos práticos é que comece a ler a Bíblia. Se você nunca leu um livro inteiro, comece pelo Evangelho de João. Irmãos, nessa pesquisa ali, 2% leem a Bíblia cotidianamente e 88% não. E aí eu pergunto, como é que está a sua leitura bíblica hoje? Irmãos, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque toda semana a gente lida com gente o tempo todo e toda semana a gente está frisando lá no discipulado. Toda semana lá no discipulado, frisando. Vamos fazer o devocional, vamos ler a palavra, vamos ler aquilo. E acaba acontecendo que as pessoas às vezes não leem. Por quê? Não é porque, está na correria, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo.
Mas se a maturidade espiritual ela é importante para você, você precisa começar a ler a Bíblia. E aqui está uma sugestão. Se você nunca leu o livro inteiro, comece pelo Evangelho de João, o evangelho mais simples. O evangelho acessível ali, que revela Jesus Cristo como Deus. É o que eu sempre guio aqui no meu discipulado. Comece pelo Evangelho de João. Comece a entender aquilo que Jesus fez ali, aquilo que Ele é, aquilo que Ele falou. Comece a fazer isso. Comece a ler a palavra. Comece a ter contato com ela diariamente. Diariamente. Não deixe ali só para o domingo. Porque se você está deixando só para o domingo, você não vai crescer espiritualmente falando. E por último, procure um grupo discipulado para juntos vocês crescerem na fé. Uma das coisas que nós frisamos bastante aqui na igreja é o discipulado. E eu fico muito triste que algumas vezes acontecem alguns problemas na igreja. E quando eu for ver o motivo desses problemas que estão acontecendo a pessoa não está participando do discipulado, não está tendo ali o contato, ou às vezes até mesmo participa, mas não tem um momento de discipulado fora daquela reunião. E muitas pessoas, elas negligenciam o discipulado e a importância dele. Elas falam assim, olha, eu não preciso disso. Olha, isso aqui não é para mim e tal, eu só quero ir no culto, só quero participar, enfim. Quando você faz isso, você está tendo uma grande consequência ruim na sua vida. De quê? De que possivelmente você pode ter vários problemas no seu casamento, na sua vida espiritual, e não vai ter ninguém para te ajudar. Porque quando você precisar, já vai ser tarde demais. Tarde demais. Sabe, um casamento ele não acaba de um dia para a noite. Ele acaba muitas vezes com um olhar para uma outra pessoa. Mas que no grupo de discipulado, na prestação de contas, nós confessamos isso uns aos outros. As nossas dificuldades, os nossos problemas. E nós temos pessoas orando por nós e nos ajudando a ser um homem melhor, a ser um marido melhor, a ser um pai melhor, a ser uma esposa melhor. Não tem como você crescer sozinho, irmãos. Você precisa de alguém para confessar as suas tentações, para confessar os seus problemas, as suas dificuldades. E sem isso, você não vai crescer espiritualmente. Nós já estamos cansados de ouvir relatos de pessoas que poxa, fulano separou, fulano isso, fulano aquilo, fulano caiu. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso para a igreja. Nós queremos que cada pessoa que ela esteja dentro de um grupo. E dentro desse grupo, a manutenção preventiva vai acontecendo ali, né? O que é a manutenção preventiva? É aquela manutenção que a gente faz para não acontecer algo pior. Quando é feita essa manutenção preventiva, eu falo isso que eu já trabalhei lá na Vale, a gente sempre fica ali procurando, né? Onde a gente pode fazer uma limpeza, às vezes em uma máquina, fazer uma vistoria ali, fazer uma inspeção, trocar alguma ferramenta ali, fazer uma manutenção. Tudo, mas não aconteceu um problema. Pois é, não aconteceu. Mas a manutenção preventiva é exatamente para isso, é para que não aconteçam problemas. Quando acontece uma corretiva, o custo é muito caro. E é muito difícil voltar. Então não caiam nessa. A fé cristã, ela não é uma fé budista. A fé budista você pode ficar lá na sua casa, meditando, Não. A fé cristã é uma fé comunitária. Ela foi feita para ser em comunidade. É uma fé de você e Deus para o próximo. A qualidade da sua maturidade não é pelo aquilo que você prega, pelas suas habilidades aqui na igreja, mas pela qualidade dos seus relacionamentos. Isso só vai ser evidenciado na comunidade. Amém? Então, para a gente finalizar, deixar aqui essa frase para vocês, não permaneça como uma criança na fé. Avance, cresça na graça e torne-se um adulto espiritual, que vive não pelo que sente, mas pela firmeza do que Cristo já fez por você. Amém? Vamos orar para finalizar? Amém? Tá?
Vamos levantar, vamos orar. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a sua fase espiritual hoje? Quem é você? Você é uma criança? Você é um adulto? Você é um adolescente? Como tem sido a sua relação com Deus? Você tem buscado intimidade com Ele? Buscado amadurecer mais a fé com Ele? Ou, por outro lado, você às vezes tem buscado a Deus, mas ainda não está, ou não se sente confortável em estar no grupo de discipulado? Irmãos, não perca essa chance. Não perca essa oportunidade de aprender mais do Senhor e de outras pessoas ajudarem você a chegar nessa maturidade. Amém? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Seu nome. Meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada irmão e cada irmã que está aqui. O Senhor sabe das dificuldades que nós temos passado, Pai. Pai, nós não queremos mais ser crianças que são levados a sentimentos. Nós queremos, Pai, sermos pessoas guiadas pelo Teu Espírito, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Não por pessoas somente, mas pelo Senhor, Pai. Nós queremos colocar a fé no Senhor e não em homens. Não naquilo que pessoas podem nos fazer, não na expectativa que nós temos por pessoas, Pai. Senhor, que o Senhor tire de nós esse sentimento de inconformidade com as nossas crises e nos ensine a lidar com elas, a aprender com elas, a entender o que o Senhor quer nos ensinar com isso, Pai, para nos fazer mais semelhantes a Jesus. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor falou essa noite. Amém.